Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química, dando continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. Vamos falar agora das funções oxigenadas. Vou definir como sendo uma função oxigenada todas aquelas funções orgânicas, todas aquelas cadeias carbônicas que possuem, além do carbono e do hidrogênio, também um átomo de oxigênio. As funções orgânicas oxigenadas são álcool, fenol, cetona, ácido carboxílico e os seus derivados. Entre os derivados do ácido carboxílico estão o éster. Temos também como função orgânica oxigenada aldeído e éter. Os grupos funcionais, mais uma vez lembrando, não confundam função orgânica com grupo funcional, tá? É diferente. O grupo funcional para o álcool é a hidroxila, o OH, ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que possui apenas ligações simples. Fenol, você vai ter a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, ao núcleo do anel benzênico. Para a cetona, nós temos a carbonila, C-O, e essa carbonila, ela precisa estar no meio da cadeia, porque a carbonila em carbono primário vai caracterizar aldeído, que é a metanoíla. Grupo funcional para o ácido carboxílico é a carboxila. Do éster, nós temos uma carbonila também e um oxigênio. No éter, o oxigênio vai aparecer na forma de heteroátomo. Falando dos alcoóis, nós vamos poder classificar esses alcoóis de acordo com o tipo de cadeia. E aí, de acordo com o tipo de cadeia, nós temos o álcool, pode ser alifático, ou seja, a cadeia dele é aberta e não aromática, cíclico, com uma cadeia fechada, e o álcool aromático. Pessoal, muito cuidado na hora de caracterizar o álcool como sendo um álcool aromático. Observa que aqui, ó, a hidroxila do álcool, ela está ligada a um carbono saturado, esse carbono aqui. Se essa hidroxila está ligada diretamente a esse anel benzênico, aí não é álcool, é fenol. Quanto ao número de hidroxilas, a gente também vai caracterizar esses alcoóis. Monoálcool, quando tiver uma hidroxila. Um diol de álcool com 2 hidroxilas. Triol com 3 hidroxilas. Quanto à posição da hidroxila, eu posso ter um álcool primário, quando essa hidroxila está ligada diretamente a um carbono primário. Secundário, quando a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono secundário. E terciário, quando a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono que é terciário. A gente não vai ter classificação de álcool quaternário, porque um carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, se ele já vai estar com essas 4 ligações completas com outros carbonos, não tem como você ter essa ligação com uma hidroxila. Então, o álcool ele é primário, secundário ou terciário. A característica do álcool é o grupo funcional hidroxila ligado diretamente a carbono saturado, ou seja, carbonos que possuem apenas ligações simples. Identificamos a quantidade de carbonos presente na cadeia principal, vamos identificar a posição da hidroxila e aí a nomenclatura prefixo, infixo e a terminação característica de álcool, que é ol. Quando tem ramificação, a gente segue também o mesmo princípio de quando fazíamos os hidrocarbonetos. Identificamos primeiro as ramificações em ordem alfabética e depois seguimos com a nomenclatura. São 2 carbonos. Lembra que a prioridade é você deixar sempre o menor número possível para o grupo funcional, que nesse caso é a hidroxila. Então, começamos a numerar da direita para a esquerda. Identifiquei a posição da hidroxila, que é no carbono 1. E aí a nomenclatura. Prefixo et, porque são 2 carbonos. O infixo é an, porque esses carbonos fazem entre si ligação simples, mais a terminação ol, que é característica de álcool. Então, esse é o etanol. Outro exemplo. Identifiquei os carbonos da cadeia principal.
vou fazer essa numeração de modo que eu tenha o menor número possível, tanto para o grupo funcional quanto para os radicais. Identifiquei a posição da hidroxila, carbono 1. Temos 2 radicais, 2 ramificações. Essas 2 ramificações são do tipo metil, porque você tem só um carbono prefixo met e a terminação il, referente a radical. 2, porque tem um metil na posição 2. 6, porque tem um metil na posição 6, dimetil. Ciclo, porque a cadeia está fechada. Hex, porque são 6 carbonos nessa cadeia fechada. An, porque só existem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. E a terminação referente a álcool, que é ol. Os fenóis. Os fenóis, como nós vimos no início, são funções orgânicas caracterizadas pelo grupo hidroxila, ligada diretamente ao anel benzênico, ao núcleo benzênico. Tá aqui, ó, a hidroxila ligada diretamente ao carbono insaturado do anel benzênico. Então, nós temos monofenol, quando eu tenho apenas uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Difenol, quando são 2 hidroxilas ligadas ao anel benzênico. Trifenol, 3 hidroxilas ligadas ao anel benzênico. Então, essa é a classificação dos fenóis. Para fazermos a nomenclatura dos fenóis, nós vamos, de novo, fazer a contagem dos carbonos. No caso aqui, nós temos uma ramificação. Temos que deixar a numeração o menor número possível, tanto para o radical quanto para a hidroxila, para o grupo funcional. E aí a terminação é com a palavra fenol. Então, numerei 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6. São 6 átomos de carbono, afinal é um anel benzênico. Temos o radical metil no carbono 4. Então, esse é o 4-metilfenol. A outra forma de fazermos essa nomenclatura é a nomenclatura dos substituintes, orto, meta e para. Observa que nós temos a substituição de uma hidroxila no carbono 1 e nós temos também um metil no carbono 4. Então, posição 1 e 4 é para. Então, para metilfenol. Cetonas e aldeídos são considerados grupos carbonílicos, funções orgânicas carbonílicas. Por quê? Porque eles apresentam a carbonila, que é C dupla O. A diferença entre os dois é que a carbonila da cetona, ela se apresenta em carbono secundário, porque ela vai estar sempre localizada no meio da cadeia. E a carbonila do aldeído, ela está ligada em carbono primário, ou seja, ela sempre vai estar posicionada nas extremidades da cadeia, no final da cadeia. Nomenclatura das cetonas. A gente segue o mesmo princípio que fazíamos com os hidrocarbonetos e com os alcoóis, e a diferença entre a nomenclatura da cetona e dos alcoóis é que na cetona a terminação é ona, ao invés de ol, como nos alcoóis. Então, temos aqui o exemplo. Vamos identificar os carbonos da cadeia principal. Lembra que você precisa sempre deixar o menor número possível para carbonila, para o grupo funcional. Numerei, identifiquei a posição da carbonila. Pentanona ou pente, prefixo de 5 carbonos da cadeia principal. An, de ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. 3, que é a posição que se localiza a carbonila, e a terminação ona. Essa nomenclatura onde você coloca o número da posição do grupo funcional no meio da nomenclatura é a nomenclatura oficial e o PAC, tá? Outro exemplo. Numero a cadeia carbônica de modo que eu tenha menores números possíveis, tanto para os radicais quanto para os grupos funcionais. Nesse caso, se nós fôssemos numerar da esquerda para a direita, a posição dos radicais, das ramificações, seriam números mais altos. E você sempre precisa deixar menor número possível para as ramificações e
para o grupo funcional. Identifico os grupos funcionais, que são grupos funcionais do tipo metil. Identifico a posição da carbonila. E na hora de fazer a nomenclatura, primeiro a gente coloca os radicais. 2, porque tem um metil na posição 2. 3, porque tem um metil na posição 3. 6, porque tem um metil na posição 6. Trimetil, porque são 3 radicais metil. Hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal. Porque os 7 carbonos da cadeia principal fazem apenas ligações simples entre si. 4, que é a posição da carbonila, e a terminação ona, que é característica da nomenclatura de cetona. Nomenclatura dos aldeídos. Seguimos o mesmo princípio, e aí temos apenas a diferença que a terminação é -al. Aqui a gente identifica a posição da carbonila apenas para a gente saber a partir de onde nós vamos contar. Porque a carbonila do aldeído, ela sempre vai ser uma carbonila na extremidade, que é a metanoíla, COOH, sempre na extremidade. Então, esse carbono que tem o grupo funcional, ele vai ser sempre o carbono número 1. Aqui temos um exemplo, numeramos a cadeia principal. Tá vendo que começa sempre no carbono que tem o grupo funcional? Identifico os radicais. São 2 radicais do tipo metil. Identifico a posição onde está a carbonila do aldeído, que é a metanoíla. E a nomenclatura 2, porque no carbono 2 tem um radical metil. No carbono 4 também tem um radical metil. Dimetil, porque são 2 radicais do tipo metil. Hex, porque são 6 carbonos da cadeia principal. Porque só existem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. Al, que é a terminação característica da nomenclatura de aldeído. Próximo exemplo agora, nós temos agora uma cadeia que é insaturada. Identifico o total de carbonos, normal. Identifico a posição que está o grupo funcional. E aí a nomenclatura é X, porque são 6 carbonos na cadeia principal. 4, porque na posição 4, do carbono 4 para o carbono 5, temos uma ligação dupla. Que é característico de alcenos, né, de ligações duplas, de insaturações de dupla ligação. E al, que é a terminação da nomenclatura de aldeídos. X4-enal. Ou a nomenclatura usual, onde você coloca a numeração na frente da nomenclatura completa, hexenal. Falemos agora dos éteres. Os éteres são funções orgânicas oxigenadas caracterizadas pela presença de um heteroátomo. E esse heteroátomo é o oxigênio. É como se o oxigênio entrasse ali no meio da cadeia para dividir essa cadeia em 2. Então aqui nós vamos classificar de acordo com os ligantes. E aí, se esse heteroátomo divide a cadeia em outras 2 cadeias exatamente iguais, a gente vai dizer que a cadeia é caracterizada como simétrica. Se as cadeias não são iguais, nós dizemos que é assimétrico, tá? As cadeias que são separadas por esse heteroátomo, que são os ligantes no grupo funcional, que é o oxigênio de heteroátomo. Classificamos também quanto ao tipo de cadeia, alifático, que é quando a cadeia ela é aberta e não aromática, cíclico, e aqui no caso a nossa cadeia ela é cíclica e heterogênea, ou seja, é uma cadeia heterocíclica, já que nós temos um heteroátomo bem no meio desse ciclo. E uma cadeia aromática, que é quando um desses ligantes presentes no éter é um anel benzênico, é um anel aromático. A nomenclatura dos éteres, tanto a IUPAC como a usual, elas têm uma regrinha para você seguir. Então temos aqui um exemplo. Para fazer a nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial,
você vai escrever o nome do grupo menor, seguindo a regra de nomenclatura para hidrocarbonetos, mais a palavra ox e depois o nome do grupo maior. Se você fizer a nomenclatura usual, começa com a palavra éter, e aí em ordem alfabética. Eu coloquei aqui primeiro e segundo grupo, mas vai depender, tá? Você precisa colocar na ordem alfabética na hora de finalizar essa nomenclatura. O nome dos dois grupos. O grupo que está à esquerda e o grupo que está à direita do heteroátomo. Sempre em ordem alfabética. E a terminação ílico. Então, identifico um lado do ligante, identifico o outro, vejo quem é o maior grupo, quem é o menor grupo. Então, de um lado nós temos 5 carbonos, do outro nós temos apenas 1 carbono. MET, vamos fazer a nomenclatura e o PAC primeiro, tá? MET, prefixo para 1 carbono, que é o menor grupo primeiro, mais a palavra OX, mais o nome do hidrocarboneto que compõe o grupo maior, pentano, metox, pentano. Pela nomenclatura usual, éter, metil, propílico. O nome em ordem alfabética, tá? Sempre em ordem alfabética. E aí a primeira palavra ela vem com a terminação il e a segunda com a terminação ílico. Outro exemplo agora com ramificação. Identifico os ligantes do grupo funcional. Identifico quem é o maior e quem é o menor grupo. Identifico o radical, que é um radical metil. Primeiro, identificamos o radical. Na posição 2, temos um radical metil, então 2 metil. Prop, porque o grupo menor é formado por 3 carbonos. A palavra ox e o nome do grupo maior, na forma de hidrocarboneto, 2-metil-propox-pentano.